Vamos, Lívia, anda logo, apressou Carla. Mas algo prendeu a atenção da menina de 7 anos perto de uma barraca de frutas. Um homem com barba grande e roupas desgastadas. Pai, é você? Murmurou. Carla parou em seco. O que você disse? Ele parece com meu pai, respondeu Lívia soltando a mão da madrasta. Carla franziu o senho. Não diga bobagens. Seu pai morreu. Aquele ali é só um mendigo sujo. Olhe bem, não tem nada a ver com o Alexandre. Mas Lívia já caminhava em direção ao homem. O coração batia forte. Moço, o senhor parece com meu pai. Como se chama? Perguntou com a voz trêmula. O homem pareceu se esforçar para lembrar. Me chamo Jorge, respondeu. Carla riu com desdém. Viu? Jorge. Nada a ver com seu pai. Vamos embora. Mas ele tem a mesma cicatriz na sobrancelha, insistiu Lívia. Carla se abaixou, com o tom afiado. Essas pessoas vivem inventando histórias para conseguir dinheiro. Deve ter dito isso para te impressionar. Tá sujo, cheira mal. Seu pai nunca andaria assim. Jorge ficou parado, confuso. Por um momento levou a mão à testa e fechou os olhos, como se algo distante tentasse voltar. Eu conheço, murmurou, mas a frase se perdeu. Chega. Carla agarrou o braço de Lívia com força. Não fale mais com ele. A menina tentou olhar para trás enquanto era arrastada, o coração acelerado. Jorge continuou ali, imóvel, olhando fixamente para ela. Um brilho quase imperceptível cruzou seu rosto, como se a palavra filha tivesse atravessado sua mente sem permissão. Carla apressou o passo. E nem pense em repetir essas besteiras para ninguém, entendeu? Seu pai morreu e nada vai mudar isso. Lívia não respondeu. Ainda sentia aquela mirada sobre ela. Um olhar que desmentia cada palavra da madrasta. O restante do passeio foi em silêncio. Carla, convencida de que tinha encerrado o assunto, mantinha o passo firme, ignorando as tentativas da menina de olhar para trás. Ao chegar no carro, abriu a porta com força. Entra logo, ordenou com um tom seco que não deixava espaço para discussão. O caminho de volta foi tenso. Lívia olhava pela janela, as mãos entrelaçadas no colo. Cada poste, cada luz de rua trazia de volta a imagem daquele homem. Jorge, mais nítida. Carla quebrou o silêncio uma única vez. Nem pense em repetir essa história. Gente assim vive de enganar os outros. O olhar dela pelo retrovisor foi rápido, mas afiado. Em casa, o clima não melhorou. Assim que entraram, Carla tirou os sapatos e foi direto para o quarto, deixando um recado seco. Lava as mãos e vai brincar. E nada de celular. Lívia ficou parada no corredor sem se mover. O coração insistia em lembrar cada detalhe do rosto de Jorge. A cicatriz, o jeito de arrumar o cabelo. Não era imaginação. Não podia ser. Tentou falar quando Carla voltou para a sala, mas a resposta foi um muro. Já falei para esquecer, disse a madrasta pegando o celular. Seu pai morreu, Lívia. Milagres não existem. Lívia respirou fundo, mas a dúvida crescia dentro dela. Mais tarde, quando a casa ficou em silêncio, pegou o telefone escondido. O número da avó Teresa estava decorado. O coração batia tão forte que parecia ecoar pelo quarto. Alô? A voz rouca de Teresa, ainda sonolenta, respondeu do outro lado. Vó, sou eu, Lívia, sussurrou, temendo que Carla ouvisse. Hoje vi um homem. Ele parecia o papai. Do outro lado, silêncio. Teresa se sentou na cama, totalmente desperta. Como é, meu amor? Onde foi isso? Lívia contou tudo. O centro da cidade, a cicatriz, o nome Jorge. A reação fria de Carla. A cada palavra, a respiração da avó ficava mais curta. Vó, sei que parece loucura, mas era igualzinho. Teresa levou a mão à testa, recordando a noite do acidente. Alexandre havia saído para uma reunião de negócios. Horas depois veio a notícia. O carro encontrado capotado, mas sem corpo.
polícia disse que o rio próximo poderia tê-lo levado. Naquela época, Carla chorou em silêncio e insistiu em um enterro simbólico. Tem certeza de que não era só alguém parecido? Perguntou Teresa, a voz trêmula. Tenho certeza, vó. Ele até me olhou como se me conhecesse. Teresa fechou os olhos. A sensação de que algo nunca tinha se encaixado voltava com força. Também lembrou da última vez que viu o filho. Ele havia mencionado uma briga feia com Carla, mas se calou quando ela tentou saber mais. Vó, a Carla disse que ele é só um mendigo. Vacilou Lívia, a voz embargada. Escuta, minha querida. Você fez bem em me ligar. Respondeu Teresa com calma, mas decidida. Não diga nada para ela. Amanhã eu mesma vou ver isso com meus olhos. De verdade, vó, a senhora vem mesmo? Perguntou a menina, aliviada. Prometo, meu amor. E quero que saiba, aconteça o que acontecer, você sempre pode me contar tudo. Lívia sorriu no escuro. Obrigada, vó. Desligaram. O quarto voltou ao silêncio, mas agora a menina sentia um fio de esperança. Abraçou o travesseiro, imaginando o rosto de Jorge e o de seu pai. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Teresa continuava sentada com o telefone na mão. As lembranças daquela noite se misturavam. A ligação repentina, a pressa de Carla para resolver o enterro, a ausência total do carro. Tudo soava errado. Alexandre, o que aconteceu com você? Murmurou. Teresa acordou antes do sol nascer. A ligação de Lívia ecoava em sua cabeça como um sino insistente. Depois do café, abriu o velho baú do quarto de hóspedes. Ali guardava tudo o que restava do filho. Álbuns, recortes de jornal e anotações que mantinha, desde o suposto acidente. Espalhou tudo sobre a mesa da sala. O ar cheirava a papel antigo. Em cada fotografia, o sorriso de Alexandre parecia pedir respostas. Uma imagem, em especial, chamava a atenção. Tirada um mês antes da tragédia, Alexandre apoiado em seu carro prateado esportivo. O mesmo que, segundo a polícia, havia despencado no rio na estrada de Campos do Jordão. Teresa se deteve nesse detalhe. O carro nunca foi encontrado. Naquele tempo, Carla dissera que a correnteza o arrastou e a polícia aceitou sem insistir. Pegou um envelope pardo cheio de recortes. Os jornais da época falavam de acidente possível, chuva intensa, visibilidade zero. Mas um pequeno parágrafo a fez parar. Um morador relatou ter ouvido um estrondo e logo depois, um motor acelerando como se outro veículo fugisse do local. Na época, Teresa pediu investigação mais profunda, mas o caso foi arquivado. Como pude deixar isso passar? Murmurou, apertando a foto entre os dedos. As lembranças se misturavam. A última vez que viu o filho, 2 dias antes da tragédia, ele estava tenso. Falou sobre negócios arriscados e decisões que Carla não aceitaria. Quando ela quis saber mais, ele desconversou, dizendo que em breve resolveria tudo. Teresa guardou as fotos, mas separou o recorte do jornal. Decidida, colocou-o na bolsa. Visitaria a estrada de Campos do Jordão naquela manhã. Precisava ver com os próprios olhos. No andar de cima, Carla observava da escada. Desceu devagar, fingindo que procurava água. Madrugando, Dona Teresa? Perguntou com um sorriso tenso. Não consegui dormir. Resolvi organizar umas coisas antigas. Respondeu, sem levantar os olhos. Carla olhou para a mesa cheia de papéis. Os olhos dela se detiveram na foto do carro. Esses recordes só trazem sofrimento, disse com uma voz quase doce. Já faz 2 anos, Teresa. A avó fechou o álbum com calma. Às vezes, lembrar é a única forma de entender. O silêncio entre as duas ficou pesado. Carla foi a primeira a quebrar o clima, forçando uma naturalidade que não sentia. Se precisar de alguma coisa, estarei no quarto. E virou-se depressa, mas a rigidez dos ombros a denunciava. Assim que subiu, pegou o celular e discou rapidamente. A voz saiu baixa,
quase sussurrando. Ela começou a fuçar o passado. Pausa curta. Fique atento. Não quero surpresas. Enquanto isso, Teresa saía de casa com a bolsa no ombro e passos firmes. Pegou o carro e dirigiu em direção à estrada de Campos do Jordão. A via seguia, sinuosa, com curvas fechadas e pontos de neblina. Cada quilômetro reforçava o sentimento estranho de 2 anos atrás. Como era possível que ninguém tivesse encontrado sequer um pedaço do carro? Chegando ao trecho do rio, onde o veículo supostamente havia caído, ela estacionou. O rio corria tranquilo, muito diferente da força descrita nos relatórios da época. Apoiou-se no parapeito da ponte e observou. Lembrou do relato do morador que falara de um segundo motor naquela noite. Agora, essa lembrança soava como um grito esquecido. Isso não foi um acidente comum, murmurou para si. Decidiu conversar com moradores da região. Em uma pequena venda à beira da estrada, um senhor de boné reconheceu a foto de Alexandre imediatamente. Lembro sim, dona. Aquela noite chovia muito. Ouvi um barulho forte e logo depois outro carro saindo em disparada. A polícia veio, mas nunca quis me escutar direito. As palavras dele confirmavam o que Teresa lera no velho recorte de jornal. Ela agradeceu e anotou cada detalhe. Quando voltou ao carro, já sabia que precisava de ajuda profissional. Procuraria um investigador particular. Se Alexandre estivesse vivo, cada minuto contava. De volta à cidade, Carla olhava o relógio com impaciência. O nervosismo era visível nas mãos inquietas. Enviou uma mensagem curta para um número desconhecido. Ela foi para Campos do Jordão. Descubra o que está procurando. Não podemos deixar isso crescer. O relógio marcava pouco depois das 8 quando Teresa chegou ao centro. Tinha saído de casa sem avisar ninguém, nem mesmo a neta que ainda dormia. O coração batia acelerado desde a noite anterior, quando decidira que não podia esperar mais. Se aquele homem realmente fosse Alexandre, cada minuto de dúvida era tempo perdido. Estacionou a algumas quadras do ponto indicado por Lívia e caminhou com passo firme. O centro fervilhava, caminhões parando, vendedores de café e pão, vozes cruzando por todos os lados. Teresa respirou fundo, tentando não chamar atenção. E então o viu. Entre uma banca de frutas e um poste enferrujado, lá estava ele, sentado numa caixa de madeira, coberto por uma manta fina. O cabelo desgrenhado caía sobre a testa, mas um gesto a fez parar. Com a mão esquerda, ele ajeitou o cabelo para trás, do mesmo jeito que Alexandre fazia desde adolescente. O chão pareceu sumir por um instante. Aquele movimento simples e familiar bastou para que as memórias voltassem em avalanche. Alexandre rindo depois de um jogo de futebol. Alexandre adulto, arrumando o cabelo antes de uma reunião. Era um gesto só dele. Teresa apertou a bolsa contra o peito. Quis correr e chamá-lo pelo nome, abraçá-lo. Mas suas pernas hesitaram. Precisava agir com cuidado. Teresa se aproximou devagar, parando a poucos passos de distância. "Bom dia, senhor", disse com a voz firme, mas baixa. O homem levantou o olhar. Sua expressão era a de quem acorda de um sonho confuso. "Bom dia", respondeu quase num sussurro. "Posso te oferecer um café?", arriscou Teresa. Ele franziu a testa sem entender direito a pergunta. "Não precisa, dona", disse olhando para o chão. O coração de Teresa batia acelerado. A cicatriz na sobrancelha direita estava lá, no mesmo lugar. As mãos, embora sujas, tinham o mesmo formato longo e firme que ela segurara tantas vezes. "Qual é o seu nome?", perguntou contendo a respiração. O homem demorou a responder. Finalmente murmurou: "Jorge, assim me chamam." Teresa sentiu o peso daquelas palavras, mas não se afastou. "Jorge, certo?", engoliu em seco. "Você mora por aqui?", ele deu de ombros. "Pelas redondezas. Às vezes durmo debaixo da ponte, às vezes na praça."
O silêncio que seguiu foi preenchido pelo som dos carros e das vozes apressadas. Teresa buscava algo, qualquer sinal que confirmasse o que o coração já gritava. Mas o olhar dele permanecia perdido, como se parte da mente ainda estivesse trancada. "Está bem de saúde?" insistiu ela. "Precisa de alguma coisa?" Jorge esfregou a testa, demonstrando leve incômodo. "Às vezes, dor de cabeça." A voz saiu lenta. "E sonhos, que não lembro." Aquela frase ficou suspensa no ar como uma chave sem fechadura. Teresa sentiu um nó na garganta, mas conteve as lágrimas. Queria abraçá-lo, dizer "meu filho", mas se obrigou a esperar. "Passo por aqui amanhã", disse por fim com suavidade. "Posso trazer algo quente para comer?" Ele a olhou por um segundo a mais, como se tentasse guardar aquele rosto. "Se quiser", respondeu, baixando a cabeça. Teresa se afastou devagar, o coração disparado. Cada passo reforçava a certeza que crescia dentro dela. Aquele homem podia não se lembrar, mas tudo nele, o gesto, a cicatriz, o tom de voz, era Alexandre. Quando entrou no carro, respirou fundo. Precisava de provas, mas o instinto de mãe já não deixava dúvidas. Enquanto isso, algumas quadras adiante, Carla observava de dentro de uma cafeteria discreta. Tinha seguido Teresa desde cedo, desconfiada de sua saída repentina. A expressão fria dela se fixou na cena. Pegou o celular e digitou uma mensagem curta para um contato sem nome. Ela encontrou o homem. "Descubra quem é. Não podemos cometer erros." O celular vibrou pela terceira vez naquela manhã, mas Carla o ignorou. Estava sentada à mesa do café, olhando para a porta da frente como quem espera uma ameaça. Desde o dia anterior, quando seguira Teresa e a vira conversar com um morador de rua, um peso lhe esmagava o peito. O rosto daquele homem, sujo, mas estranhamente familiar, era um fantasma que se recusava a ir embora. No andar de cima, Lívia brincava com seus blocos de montar. Carla ouviu o som das pecinhas caindo e respirou fundo. Precisava manter o controle. Pegou o celular novamente e ligou para um número salvo apenas como Dr. Nogueira. "Bom dia, Carla", respondeu uma voz masculina, calma. "Precisamos conversar", disse ela cortante. "É urgente." Do outro lado, silêncio por um instante. "Imagino que seja sobre os fundos e as propriedades, não é?" "Exato. Quero ter certeza de que está tudo sob controle", respondeu Carla, olhando para a escada para garantir que Lívia não escutava. "E quero saber se mais alguém além de mim tem acesso." "Não, a senhora é a única titular desde a declaração de óbito", respondeu o advogado. "Há algum problema em especial?" "Talvez", vacilou. "Mas quero saber, se por acaso Alexandre aparecesse vivo, como ficaria a situação?" O silêncio durou mais do que ela gostaria. "Isso mudaria tudo", respondeu Nogueira por fim. "O testamento perderia validade. Ele retomaria o controle imediato dos bens." "Entendo", murmurou Carla, forçando uma risadinha breve. "É só por precaução. Vivemos tempos estranhos." Desligou antes que o advogado pudesse perguntar mais. As mãos tremiam. Abriu o aplicativo do banco e conferiu as contas. Transferências, investimentos, imóveis, tudo ainda em seu nome. Mesmo assim, a sensação de segurança começava a ruir. "Nada pode dar errado agora", sussurrou. O som de passos leves a fez erguer a cabeça. Lívia descia as escadas com um desenho colorido nas mãos. "Mamãe Carla, olha o que eu fiz", disse animada, estendendo o papel. Carla tentou sorrir, mas o rosto rígido a denunciava. "Está lindo, minha querida." A voz saiu seca. "Agora vai brincar no seu quarto, tá bom? Tenho coisas para resolver." "A gente pode ligar para a vovó? Quero mostrar para ela", pediu Lívia, sorrindo. O café quase caiu da mão de Carla. "Não, sua avó está ocupada." "Mas é rapidinho", insistiu a menina. "Eu disse que não, Lívia."
O tom subiu de repente, fazendo a garota recuar. Vai brincar agora? Lívia subiu em silêncio, abraçando o desenho contra o peito. Carla fechou os olhos por um momento. Sabia que estava mais agressiva, mas não podia se dar ao luxo de ceder. Tinha que manter a menina longe de Teresa, a qualquer custo. Minutos depois, Carla voltou a pegar o celular e ligou para outro número sem nome na agenda. A voz dela saiu baixa, num tom frio, quase um sussurro. Fique de olho na dona Teresa. Se ela voltar ao centro, quero saber imediatamente. Sim, ontem ela esteve lá. Conversou com um homem de rua. Respondeu a voz masculina. Parece muito interessada. Descubra quem é. Quero tudo. Nome, onde dorme, com quem fala. A voz de Carla endureceu. Do outro lado, apenas um seco "deixa comigo", antes que a chamada terminasse. Naquela tarde, Carla foi até o pequeno escritório que tinha montado em casa. Ligou o notebook e entrou, novamente nas contas bancárias, revisando cada transação. O medo de perder o controle sobre a fortuna de Alexandre transformava cada clique em um ato desesperado. Quando Lívia desceu para pegar o lanche, Carla forçou uma normalidade que não sentia. Quer um suco, filha? Perguntou com um tom mais doce. Queria que meu pai estivesse aqui, respondeu a menina distraída. Carla quase deixou o copo cair. Lívia, já falamos sobre isso. Seu pai se foi. A voz dela endureceu novamente. É hora de aceitar. Mas a vovó disse que às vezes tentou completar a menina. Carla respirou fundo, lutando para não gritar. Chega desse assunto, interrompeu, deixando o copo sobre a mesa com força. Entendido? Lívia apenas assentiu, silenciosa, mas a dúvida dentro dela só crescia. Quando a noite caiu, Carla trancou a porta do quarto e fez outra ligação curta. Nada pode sair do meu controle, disse com a respiração acelerada. Se houver qualquer novidade sobre esse homem, quero saber antes de todo mundo. Fez uma pausa. Antes que Teresa faça algo que não tenha volta. Desligou e ficou parada diante do espelho, observando o próprio reflexo. A imagem que via não era a de uma viúva elegante, mas de alguém acuada, cercada por sombras que começavam a despertar. O amanhecer mal começava a iluminar as ruas quando Teresa estacionou o carro a algumas quadras do centro. No porta-malas, levava uma sacola com roupas limpas e um pacote de comida quente. Não dormira direito. As lembranças do encontro com Jorge rodavam em sua cabeça como um filme sem fim. Cada minuto de espera parecia um risco. Caminhou rápido entre as barracas que começavam a ser montadas. O cheiro de pão fresco se misturava ao do café e ao diesel dos caminhões. O coração acelerou quando viu no mesmo ponto do dia anterior a silhueta curvada de Jorge. Ele revirava papéis velhos, como quem busca algo sem saber o quê. Bom dia, disse Teresa, aproximando-se com um sorriso contido. Trouxe algo para você. O homem levantou-se devagar, surpreso. A senhora voltou. Voltei, confirmou ela, abrindo a sacola. Achei que gostaria de algo quentinho. Também trouxe roupas limpas. Jorge hesitou, mas a fome venceu a desconfiança. Aceitou o sanduíche e a garrafa de café com um gesto quase tímido. Obrigado, murmurou, a voz rouca soando mais clara. Teresa o observava comer. Cada movimento reacendia lembranças. O modo de segurar o copo, o jeito de mastigar, os pequenos gestos que só uma mãe reconhece. Queria falar logo, mas se conteve. Precisava ir com calma. Sabe, esse café me lembra a fazenda da família lá em Campos do Jordão, disse ela, tentando soar casual. Meu filho cresceu lá. O efeito foi imediato. Jorge parou de mastigar. A mão que segurava o copo tremeu. Com a outra apertou as têmporas. Fazenda, Campos do Jordão. Repetiu com a voz quebrada. Não. O corpo dele se inclinou para a frente,
como se uma dor repentina o partisse. Teresa deu um passo à frente, assustada. Está tudo bem? Quer que eu chame ajuda? Ele respirou fundo, olhos fechados. Lembro. Chuva. Um carro. Alguém gritando. As palavras saíam aos pedaços como fragmentos de um pesadelo. Teresa sentiu a pele arrepiar. Não podia ser coincidência. Talvez você tenha vivido por lá, tentou dizer, controlando o tremor da voz. Talvez tenha conhecido alguém da região. Ele abriu os olhos, confusos, procurando algo no vazio. Meu nome? Eu não sei. Só me chamam de Jorge. O silêncio do amanhecer engoliu a conversa. Teresa respirou fundo. O impulso de abraçá-lo e dizer, meu filho, era quase incontrolável, mas sabia que precisava de provas. Não se preocupe, disse suavemente. Posso voltar amanhã se me permitir? Posso ajudar? Jorge abaixou o olhar para o sanduíche ainda atordoado. Se quiser. Teresa pousou a mão sobre o ombro dele. Um toque breve, mas cheio de significado. Eu vou voltar. Prometo. Deu alguns passos, mas antes de se afastar completamente, ouviu um murmúrio quase inaudível. Fazenda, chuva. Alguém me empurrou. O coração de Teresa disparou. Já não havia dúvida. O passado estava tentando vir à tona. De volta ao carro, respirou fundo, as mãos tremendo no volante. Aquilo já não podia ser tratado como coincidência. Precisava de uma prova de DNA. Precisava de alguém de confiança. O instinto de mãe gritava. O tempo era ouro. Enquanto isso, a algumas ruas dali, Carla recebia uma mensagem curta no celular. Sua sogra voltou. Conversou bastante com o homem. Parece muito interessada. Carla apertou o telefone até os dedos ficarem brancos. O medo se misturava ao ódio. Ligou imediatamente para o mesmo contato da véspera. Quero saber cada passo que ela der, disse, num tom baixo e firme, quase ameaçador. Se for preciso, descubra quem é esse homem. Hoje. Desligou e ficou em silêncio. O som da casa, o tilintar de pratos, a risada distante de Lívia, parecia vir de outro mundo. A sensação de que tudo o que havia construído estava prestes a desmoronar crescia como uma sombra viva. Sem perceber, apertava o anel no dedo com tanta força que deixou a pele marcada. Precisava pensar. Precisava agir. Enquanto isso, alheia à vigilância, Teresa dirigia de volta com uma certeza martelando na mente. Aquele homem é o Alexandre. Desta vez, nem Carla, nem as lembranças confusas iam calar o que ela tinha visto e ouvido. Teresa entrou em casa com cuidado quase cerimonioso. O peso do encontro ainda vibrava em cada músculo. Deixou a bolsa sobre a mesa e ficou parada por alguns segundos ouvindo apenas o tic-tac do relógio. O silêncio parecia mais denso do que o normal, como se a casa esperasse uma revelação. Foi até o quarto de visitas, onde guardava caixas antigas com documentos de Alexandre. O pensamento insistente daquela noite voltou com força. A conversa com o filho, dias antes do acidente. Mãe, tem decisões que podem desagradar a Carla, dissera ele, inquieto, andando de um lado a outro. Mas eu preciso fazer o que é certo para a empresa e para a família. Na época, Teresa achou que era apenas mais uma tensão de negócios. Agora, cada palavra soava como um aviso ignorado. Abriu a caixa e tirou uma pasta vermelha marcada com a palavra contratos. Dentro, encontrou o rascunho do testamento que Alexandre nunca finalizou. O documento deixava uma parte importante do patrimônio para Lívia, com Teresa como administradora temporária. Carla aparecia apenas como beneficiária secundária. No fim, uma assinatura incompleta, interrompida no meio do traço. Teresa sentiu as mãos tremerem. Lembrou-se da discussão entre Alexandre e Carla naquele jantar em família. Carla o acusando de colocar tudo a perder, gritando sobre anos de luxo jogados fora. A tensão foi tão grande que Lívia, com apenas 6 anos, pediu para sair da mesa.
E se o acidente não passou de uma desculpa para calar Alexandre? Pensou Teresa. A pergunta fez o ar do quarto gelar. Determinada, continuou revirando os papéis. Encontrou uma pasta com recortes de jornais da época. Em um deles, lia-se que o carro havia despencado em uma curva na estrada de Campos do Jordão e que a correnteza teria levado o veículo. Mas não havia rastros, nem placas, nem pedaços de metal, nada. Um testemunho guardado junto aos papéis, escrito à mão, relatava que um morador ouvira 2 motores naquela noite. Na época, a polícia desconsiderou, dizendo que era barulho da chuva. Não foi coincidência, sussurrou Teresa, o coração acelerado. Enquanto mergulhava nos papéis, o som do portão a tirou dos pensamentos. Rapidamente, escondeu tudo na gaveta. Carla apareceu na sala segundos depois, com um sorriso ensaiado. Passei aqui para ver como a senhora está, disse, olhando em volta, como quem mede cada detalhe. Lívia sente falta da senhora. Estou bem, respondeu Teresa, tentando disfarçar a tensão. Estava apenas organizando umas coisas do Alexandre. Carla soltou uma risadinha curta. Ainda com isso, já se passaram 2 anos, Teresa. Não acha que está na hora de deixar o passado descansar? Há passados que não descansam, respondeu a avó firme, principalmente quando faltam respostas. Por um instante, os olhos de Carla brilharam, como se uma sirene interna tivesse disparado. Mudou de assunto de imediato. Amanhã vou levar a Lívia para passear. Ela precisa se distrair. Teresa apenas assentiu, sem revelar nada. Mas, assim que Carla se despediu e saiu, a observou pela janela até o carro sumir na esquina. O jeito rígido com que a nora dirigia denunciava tensão. Assim que ficou sozinha, Teresa pegou o celular e fez 2 ligações discretas. A primeira, para um velho amigo, um ex-comandante da polícia, pedindo indicações de investigadores particulares. A segunda, para o advogado de confiança da família, avisando que precisava revisar documentos de herança. Falou pouco, mas o tom deixava claro que não era mera organização doméstica. Ao desligar, espalhou novamente sobre a mesa as provas. O testamento, inacabado, os recortes, o testemunho do vizinho. Cada peça se encaixava num quadro que ela não queria admitir, mas já aceitava. O acidente fora planejado. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Carla estacionava numa rua isolada e ligava para um número salvo sem nome. Ela está se metendo onde não deve, disse com voz dura e fria. Quero saber quem é o homem que ela anda visitando, e quero isso rápido. Do outro lado, apenas um entendido, antes do som seco de uma ligação encerrada. Carla apoiou a cabeça no volante, os dedos apertando o couro com força. O passado que ela acreditava ter enterrado começava a emergir. E pela primeira vez em muito tempo, Teresa estava mais perto da verdade do que ela imaginava. Teresa passou a noite praticamente em claro. As palavras de Jorge ecoavam em sua cabeça. Fazenda, chuva, alguém me empurrou. Essas frases se misturavam ao som distante da tempestade, ao testamento inacabado e às lembranças da briga entre Alexandre e Carla. Tudo apontava para uma única conclusão. Aquele acidente não fora acaso algum. Quando o sol começou a nascer, Teresa já estava decidida. Precisava enfrentar Carla antes que a situação se tornasse ainda mais perigosa. Tomou café rapidamente e saiu de casa, o coração batendo pesado. Dirigiu pelas ruas ainda vazias até a casa da nora. O portão abriu devagar, revelando o jardim impecável e o silêncio incômodo que parecia cobrir o lugar. Ao tocar a campainha, Teresa sentiu as mãos suarem. Carla apareceu, minutos depois impecável como sempre, vestido claro, maquiagem leve, mas o olhar impaciente denunciava algo. Que surpresa, dona Teresa, disse arqueando as sobrancelhas. Aconteceu algo com Lívia? Precisamos conversar, respondeu a avó, entrando sem esperar convite. É sobre o Alexandre.
O rosto de Carla endureceu. Já falamos disso, rebateu, tentando manter a calma. Ele morreu. Por que insiste? Teresa respirou fundo, a voz baixa, mas firme. Porque a cada dia encontro mais sinais de que não foi um simples acidente. O corpo nunca apareceu, Carla, e agora encontrei alguém no centro. Carla deu meio passo para trás. O quê? Um homem com a mesma cicatriz, o mesmo jeito de se mover. Disse se chamar Jorge, mas eu sei o que vi. Por um instante o rosto de Carla empalideceu. Depois, a fúria tomou conta. Isso é absurdo, gritou. A senhora está delirando, vendo fantasmas porque não aceita a morte do seu filho. Teresa não recuou. Ele falou de Campos do Jordão. Disse que alguém o empurrou. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Carla apertou os lábios com força e, de repente, explodiu. Chega! A senhora sempre se meteu na vida dele, sempre quis mandar em tudo. Agora vem inventar histórias para me culpar de algo que não existe. Não estou inventando nada, respondeu Teresa firme. Só quero a verdade. No andar de cima, Lívia se encolheu atrás da porta do quarto. As duas raramente discutiam, e agora as vozes ecoavam pela casa. O coração da menina disparava. Cada frase parecia confirmar o que ela sempre sentiu. O homem do centro era o pai dela. A senhora não tem ideia do que está fazendo, continuou Carla, os olhos faiscando. Esse homem de rua só quer dinheiro, e a senhora, cega, acredita em tudo. Instinto de mãe não falha, retrucou Teresa. Alexandre está vivo, e eu vou encontrá-lo. Carla respirou fundo, tentando recuperar o controle. Faça o que quiser, mas não use a minha filha para alimentar suas fantasias. Lívia tem o direito de saber, respondeu Teresa sem desviar o olhar. Enquanto ela estiver sob o meu teto, eu decido, disparou Carla, encerrando a discussão com um gesto brusco. Teresa a encarou por alguns segundos que pareceram eternos. Depois pegou a bolsa e saiu sem dizer mais nada. A porta se fechou com força, deixando um silêncio pesado na sala. Lívia esperou ouvir o som do carro da avó se afastando para descer as escadas. Encontrou Carla de costas, falando ao telefone com a voz baixa, mas carregada de raiva. Nada pode vir à tona, entendeu? Nada. Fez uma pausa. Descubram quem é aquele homem antes que ela pergunte mais. A menina congelou no último degrau. Cada palavra ficou gravada em sua mente. Nada pode vir à tona. O que aquilo significava? Carla desligou, respirou fundo e passou a mão pelos cabelos, sem notar a presença da enteada. Subiu apressada e trancou-se no quarto. Lívia ficou parada na sala, o coração disparado. As peças começavam a se encaixar. O olhar do homem, no centro, a reação da avó, a raiva da madrasta, e agora aquela frase ao telefone. Era impossível ignorar. Se a avó acreditava, mas se movia devagar, e Carla escondia algo, então ela mesma teria que agir. Na manhã seguinte, Carla deixou Lívia na escola mais cedo que o normal. O clima entre as duas era silencioso, pesado. Vai direto para a sala, entendeu? Disse Carla, sem encarar a menina. Lívia apenas assentiu e saiu do carro, mas em vez de entrar, esperou a mãe dar a volta na esquina e correu para os fundos da escola, onde o muro era mais baixo. Pulou com cuidado, o coração acelerado. O plano era simples e perigoso. Pegaria o ônibus até o centro e procuraria o homem que todos diziam ser um estranho. Mas ela sabia, no fundo do peito, que não era. O trajeto parecia mais longo do que nunca. Cada parada trazia mais ansiedade, mais lembranças do olhar daquele homem. Quando finalmente desceu, o vento frio da serra cortou o rosto dela. Caminhou entre as barracas, o cheiro de pão e café enchendo o ar. Os vendedores já a reconheciam da vez anterior, mas ninguém se atreveu a interromper. Ela procurava com os olhos, o coração batendo tão forte que mal ouvia o burburinho da feira. E então o viu. Sentado no mesmo canto, com o olhar distante,
segurando uma caneca de alumínio. O tempo pareceu parar. Pai, sussurrou. Jorge levantou o olhar lentamente. Quando viu a menina, franziu o senho, confuso. Você... Ela se aproximou, as lágrimas subindo aos olhos. É você, não é? Ele piscou várias vezes como se tentasse encaixar as imagens em sua mente. Eu... te conheço? Perguntou hesitante. Sou eu, Lívia, disse, a voz trêmula. Sua filha. Por um instante, nada se moveu. O barulho do mercado pareceu sumir. Os olhos dele brilharam com algo entre medo e reconhecimento. Lívia, murmurou, como se o nome viesse de um canto esquecido da alma. As lágrimas escorreram pelo rosto da menina. Ela se aproximou e o abraçou com força. Ele hesitou por um segundo. Depois, retribuiu lentamente como quem desperta de um sono profundo. Naquele abraço, algo dentro dele se rompeu. As memórias vieram como flashes, chuva, faróis, o barulho do impacto, o rosto de Carla gritando algo antes da escuridão total. Jorge cambaleou e se apoiou na parede. Alguém me empurrou, repetiu, a voz embargada. Eu lembro. Lívia o segurou pelos braços, assustada. Pai, calma, tá tudo bem agora. Mas ele parecia preso entre o presente e o passado. A lembrança vinha como uma enxurrada de dor. Enquanto isso, Teresa chegava à escola para buscar a neta mais cedo, mas foi informada de que Lívia nunca havia entrado. O chão pareceu sumir sob seus pés. Como assim ela não entrou? Perguntou, aflita. Eu preciso que me ajudem a encontrá-la. O porteiro, surpreso, confirmou. Chegou sim, Dona Teresa. Mas logo depois saiu pelos fundos. Teresa saiu apressada, o coração disparado. Sabia exatamente para onde a neta poderia ter ido. Pegou o carro e dirigiu o mais rápido que pôde até o centro. O vento batia forte, o som do motor misturado à respiração acelerada. Ao chegar, estacionou sem nem olhar vaga. Correu entre as barracas chamando: Lívia! Lívia! O desespero na voz fez os vendedores se virarem. E então a viu, ajoelhada ao lado de Jorge, chorando, abraçada a ele. Teresa parou, o ar preso no peito. A cena parecia irreal. Meu Deus! Murmurou. Jorge levantou o olhar, confuso, ofuscado pela luz do sol. Os olhos dele, porém, não deixavam dúvidas. Aquele era Alexandre. Teresa se aproximou devagar. Alexandre, sussurrou a voz trêmula. É você? Meu filho. Ele piscou várias vezes, como se lutasse para acreditar. Mãe? Perguntou, quase sem voz. E então o abraço. Primeiro hesitante, depois absoluto, como se o tempo tivesse parado por 2 anos apenas para aquele momento acontecer. As lágrimas desciam dos três. O som da cidade sumiu. Só havia o reencontro, mas o instante de paz durou pouco. Do outro lado da rua, parada dentro do carro, Carla observava a cena. Os dedos dela tremiam sobre o volante. O sangue parecia ferver. Ligou o carro, acelerou e foi embora em disparada, os olhos fixos na estrada, a mente tomada por um turbilhão de medo e raiva. Não, isso não pode estar acontecendo, murmurou com a voz embargada. Eu acabei com isso para sempre. As lágrimas começaram a descer, mas logo se transformaram em fúria. Pegou o celular, discou rapidamente e disse: Ele está vivo. Ache-o antes que a polícia o faça. Desligou com força. O barulho do motor ecoou pela serra, carregando junto a fúria de quem estava prestes a perder tudo. O abraço se desfez devagar, como se todos temessem que o momento fosse um sonho prestes a se dissipar. Teresa enxugou as lágrimas, ainda em choque. Meu filho, 2 anos. 2 anos achando que você estava morto. A voz dela quebrava entre soluços. Alexandre levou as mãos à cabeça, tentando organizar os fragmentos da memória. Eu só lembro do carro, da chuva e de alguém atrás de mim. Respirou fundo.
E depois, nada. Acordei no meio do mato machucado sem saber quem era. Lívia o segurou pelo braço, com os olhos marejados. Eu sabia que o senhor estava vivo, pai. Eu sabia. Teresa o observava com cuidado, como se temesse que ele desaparecesse a qualquer segundo. Você está machucado? Está se sentindo bem? Perguntou preocupada. Só dor de cabeça e um zumbido estranho quando tento lembrar. Vamos pro hospital, decidiu Teresa com firmeza. Agora. Alexandre hesitou. Hospital? Não sei se... Não discuta, interrompeu ela segurando-o pelo braço. Preciso que façam um exame. Um teste de DNA. Quero acabar com qualquer dúvida. Lívia assentiu, ainda com o rosto molhado de lágrimas. Eu vou com vocês. Eles caminharam juntos até o carro, ignorando os olhares curiosos das pessoas ao redor. A cidade parecia em suspenso, como se o tempo esperasse para ver o que aconteceria a seguir. Enquanto isso, a alguns quilômetros dali, Carla dirigia sem destino certo. O rosto estava vermelho, o batom borrado e o volante rangia sob seus dedos trêmulos. Eles descobriram tudo. Repetia para si mesma como um mantra de desespero. Não pode ser. Pegou o celular, discou o número do mesmo contato de antes. Eu quero isso resolvido agora, disse fria. Nada de rastros. Ele não pode aparecer em lugar nenhum. Entendeu? A voz do outro lado respondeu com calma. Vai ser como antes, Carla. Mas lembre-se, isso tem um preço. Ela fechou os olhos respirando fundo. Eu pago. Só resolva. Desligou e acelerou. O carro desapareceu na curva da serra. No hospital, o médico olhava para Teresa, Alexandre e Lívia com espanto. A história era difícil de acreditar, mas a urgência no olhar de Teresa não deixava espaço para dúvidas. Quero um exame de DNA, disse ela. Agora. O médico assentiu, tentando manter a calma. Tudo bem, mas ele parece debilitado. Vamos fazer exames gerais também. Enquanto esperavam, Teresa segurava a mão do filho como se temesse que ele sumisse de novo. Alexandre observava a menina com um sorriso tímido, ainda lutando contra o vazio na mente. Você cresceu tanto, disse ele com a voz rouca. Eu lembro de você pequena, correndo pela fazenda com o cachorro. Lívia riu entre lágrimas. Era o Thor, pai. A gente achava que ele falava. Ele sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro em 2 anos. Teresa desviou o olhar para a janela. Lá fora, o céu começava a escurecer, prenúncio de tempestade. O som distante dos trovões parecia ecoar as lembranças que começavam a se abrir na mente de Alexandre. Mãe, murmurou ele como quem tem medo da própria pergunta. E a Carla? Teresa respirou fundo. Está bem. Continua morando na casa antiga com a Lívia. Fez uma pausa. Foi ela quem organizou o enterro simbólico. Alexandre ficou em silêncio por um longo tempo. Eu lembro dela gritando antes do carro cair. Lembro de alguém. Ele fechou os olhos com força. Mão no volante, me empurrando. Teresa segurou a respiração. Alexandre, você tem certeza? Sim, respondeu, a voz trêmula. Era ela. O mundo pareceu parar por um instante. O som do monitor cardíaco, o relógio na parede, tudo se tornou distante. Lívia olhou da avó para o pai, confusa. O que foi, vovó? Teresa se levantou devagar. Nada, minha querida, disse com um olhar firme. Agora só precisamos esperar o resultado. Mas dentro dela, a certeza crescia como fogo. Carla não apenas sabia, de tudo. Ela tinha tentado matar Alexandre. No corredor, o vento da serra batia nas janelas, trazendo o cheiro de chuva. E na estrada sinuosa, o carro de Carla se aproximava novamente da cidade, com a fúria de quem estava prestes a cometer um novo erro. A chuva começou fina, quase tímida,
mas em poucos minutos se transformou em um temporal que fazia as ruas parecerem rios. O vento batia contra as janelas do hospital quando Teresa recebeu a ligação do laboratório. Dona Teresa? Disse a voz do outro lado. O resultado do exame de DNA saiu. Ela sentiu o coração parar por um segundo. E então? A pausa do atendente foi curta, mas suficiente para o ar sumir do quarto. Compatibilidade total. O Sr. Jorge é, sem dúvidas, o pai biológico da menina. Teresa levou a mão à boca, as lágrimas voltando. Obrigada. Muito obrigada. Desligou e olhou para Alexandre e Lívia, que estavam abraçados no sofá da sala de espera. É ele, disse emocionada. O exame confirmou. Alexandre abaixou a cabeça tentando conter as lágrimas. Então é verdade. Eu voltei mesmo. Lívia o abraçou com força, o rosto enterrado no peito dele. Eu nunca duvidei, pai. Nunca. Por alguns minutos, o tempo pareceu se acalmar, mas do lado de fora, os faróis de um carro preto se aproximavam da entrada do hospital. Carla estacionou bruscamente, o som dos pneus se misturando ao trovão. Saiu do carro com o rosto coberto pela chuva e o olhar perdido entre fúria e desespero. Entrou sem se identificar. Andava, rápido pelos corredores como se o corpo se movesse sozinho. Os cabelos molhados colavam no rosto e as gotas escorriam pela maquiagem borrada. Quando chegou à sala de espera, parou na porta. Teresa se virou primeiro. O choque foi imediato. Carla estava ali, parada, imóvel, os olhos fixos em Alexandre. Ele se levantou devagar. Por um instante, o tempo pareceu congelar. Carla, disse com a voz rouca, era você no carro. Ela engoliu em seco, os olhos arregalados. Alexandre, eu pensei que você... A voz falhou. Teresa deu um passo à frente. Você tentou matá-lo. Carla olhou para a sogra, a respiração descompassada. Não, não foi assim, gritou. Ele queria tirar tudo de mim, o dinheiro, a casa, a empresa. Eu entrei em pânico. Alexandre respirou fundo, lutando para conter a raiva. Eu ia te deixar, Carla, mas não ia te deixar sem nada. Você podia ter dito a verdade. Não precisava disso. Carla deu um passo à frente, chorando. Eu te amava, Alexandre. Você não... Entende? Eu não aguentei te ver me abandonar. Eu só queria assustar. Mas o carro derrapou. As lágrimas se misturavam à chuva no rosto dela. Eu pensei que tinha te matado. E quando disseram que seu corpo sumiu, A voz se desfez num soluço. Eu deixei tudo continuar. Teresa, imóvel, apenas observava. Lívia se agarrou ao pai, sem entender direito, mas sentindo o peso do momento. Alexandre se aproximou devagar, o olhar cansado, mas decidido. Você tirou 2 anos da minha vida. Fez minha filha crescer achando que eu estava morto. Fez minha mãe sofrer todos os dias. Carla chorava sem parar. Eu sei, e se eu pudesse voltar atrás, Mas não pode, interrompeu ele. Agora precisa pagar pelo que fez. Ela balançou a cabeça em negação. Não, Alexandre, me escuta. Eu te amava, ainda amo. A gente pode recomeçar, eu juro. Alexandre recuou, chocado com o desespero dela. Não existe mais a gente, Carla. Teresa pegou o celular e com mãos firmes discou para a polícia. Carla percebeu e tentou correr até ela, mas Alexandre a segurou pelos braços. Acabou, disse firme. Não há mais fuga. O som da sirene começou a se aproximar. Do lado de fora, as luzes vermelhas cortavam a chuva como lâminas. Carla começou a chorar descontroladamente. Eu não queria, gritava, enquanto 2 policiais entravam pela porta. Eu só queria que ele ficasse comigo. Teresa desviou o olhar, lágrimas silenciosas escorrendo. Lívia se abraçou ao pai com força e Alexandre por fim acariciou os cabelos da filha. Acabou, meu amor, sussurrou. Acabou.
Os policiais conduziram Carla até a viatura. Do lado de fora, a chuva começava a cessar. O som dos trovões deu lugar a um silêncio pesado, quase sagrado. Teresa se aproximou do filho e o abraçou novamente. Você voltou para casa, meu menino. Alexandre respirou fundo, como se pela primeira vez em 2 anos pudesse encher os pulmões de ar sem culpa, sem medo. Lívia sorriu entre lágrimas, e os 3 permaneceram ali, juntos, sob a luz fria do hospital, enquanto o primeiro raio de sol começava a romper as nuvens escuras sobre Campos do Jordão, e por um instante, o tempo pareceu perdoar. 3 dias depois, o sol voltou a brilhar sobre Campos do Jordão. As nuvens haviam se dissipado, e o vento frio trazia o cheiro de terra molhada e eucalipto. Na varanda da casa de Teresa, Alexandre observava o jardim silencioso. O rosto ainda mostrava sinais do trauma, olheiras profundas, olhar distante, mas havia algo novo ali. Paz. Lívia brincava com o cachorro da vizinha no gramado. Ria alto, o som puro quebrando o silêncio que por tanto tempo dominara aquele lar. Teresa assistia à cena com um sorriso cansado, mas verdadeiro. Ela voltou a rir, disse Alexandre com a voz baixa. Não ouvia esse som desde antes da chuva, completou Teresa pousando a mão sobre a dele. Ela é forte como o pai. Por um momento ficaram em silêncio, ouvindo apenas os pássaros. Alexandre respirou fundo, olhando para o horizonte. Sabe, às vezes ainda sonho com aquele dia. É normal, meu filho, respondeu Teresa. Feridas demoram a cicatrizar. Ele assentiu. Mas de alguma forma acho que precisava passar por isso para entender o que realmente importa. Teresa sorriu. A vida tem dessas coisas, machuca para ensinar. Um carro parou diante do portão. Era o advogado da família, trazendo notícias do processo. Carla havia confessado tudo. O plano, a raiva, o desespero. A pena seria longa, mas o advogado garantiu que ela receberia acompanhamento psicológico. Alexandre apenas assentiu. Que ela encontre paz, murmurou. Não desejo mal, só distância. Teresa o olhou com ternura. Ainda o mesmo coração generoso de sempre. Ele deu um leve sorriso. Acho que foi você que me ensinou isso. Naquela noite o jantar foi simples. Sopa quente, pão fresco e risadas. Nada de luxo, nada de aparências. A casa finalmente parecia viva. Lívia correu até o quarto e voltou com um envelope colorido. Fiz isso na escola, pai. Estendeu o papel. Era um desenho. Os 3 de mãos dadas, sob um céu azul, com uma casa ao fundo. Em cima, em letras tortas e coloridas, lia-se: Minha família voltou. Alexandre sorriu e a abraçou forte. É o presente mais bonito que já ganhei. Teresa enxugou discretamente uma lágrima. Agora sim, meu amor. O lar voltou a ser casa. Mais tarde, enquanto Lívia dormia, Alexandre saiu até o quintal. O ar da serra estava frio e limpo, e as estrelas brilhavam sobre as montanhas. Fechou os olhos, respirou fundo e deixou que o silêncio o envolvesse. Por um instante, imaginou a voz do pai dele, o riso da filha, o abraço da mãe. Tudo estava no lugar outra vez. Teresa se aproximou com um cobertor e o colocou sobre seus ombros. Você vai ficar bem, disse com suavidade. Eu sei, mãe. Ele olhou para o céu. Agora sim eu sei. As luzes da casa se apagaram aos poucos e o som do vento tomou conta da noite. Lá fora, a vida seguia. Lá dentro, uma família recomeçava. E na cidade que antes guardara o segredo de um acidente, agora reinava apenas o som calmo da chuva que voltava a cair. Não como lembrança de dor, mas como promessa de renascimento. Fim.